Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje entraremos no detalhe do fundo TGAR11. Teve nova emissão de cotas, a gente já viu o que foi que ele captou. Vamos ver também como vai ficar o patrimônio do fundo, né, que vai dar uma incrementada. Vamos ver também questão de dividendos, expectativas futuras, novas operações em portfólio, questão de risco, a gente vai dar uma olhada também. A gente vai dar aquela olhada completa em todo o relatório gerencial. Já estamos aqui com ele aberto. Temos aqui, em referência à questão de vendas e aquisições, ele fez uma aquisição de uma operação no valor de 18 milhões de reais. A gente vai já ver como ficou essa listagem. Também teve venda de 5 operações no montante de quase 30 milhões. Nos números iniciais aqui a gente tem hoje um total de 187 ativos em carteira em 23 estados distribuídos em 105 municípios. Temos um valor patrimonial de 2,24 bilhões de reais. Isso vai dar por cota 116,80. O último rendimento foi de 1,33. A gente tem nesse relatório 1,35. Apesar desse relatório ser o último, mas já teve um dividendo agora no fechamento do mês, foi de 1,33. O detalhe aqui que a gente já entra é a questão da 13ª emissão de cotas. Ele tentou captar um montante de 600 milhões de reais, sendo que desses 600 milhões ele captou um volume bem considerável. A gente vê aqui quase 87%, o que equivale a 514 milhões de reais foram captados nessa 13ª emissão. Quanto a isso, né? A gente pegar esse valor de meio milhão, jogar em cima desse patrimônio aqui, vai dar um patrimônio de quase 2,7, quase 2,8 bilhões de reais, né? Vai dar uma incrementada nesse valor patrimonial. Quanto à questão dos preços, a emissão era a um valor de 121,60, sendo que a taxa era de 4,80, uma taxa relativamente alta. Né? O preço sem a taxa ficaria então 116,80, que é justamente o valor patrimonial. Foi bem tranquila a questão, só o detalhe aí dessa taxa aí que foi relativamente alta, nesses 4,80 de taxa. Mas enfim, já foi, né? Como a gente já diz, já aconteceu e já fez uma captação muito boa, por sinal, né? Número de cotistas, 168 mil cotistas, quase 169 mil cotistas. Aqui a gente tem questão de liquidez. Liquidez está bem tranquilo, já esperado uma liquidez alta, né? Até pelo número alto de cotistas, quase 6 milhões e meio aí, de reais negociados por dia. Aqui a gente tem a questão macroeconômica. Vamos avançar e continuar aqui sobre o ativo. A gente tem aqui o Parque Ingleses Liverpool, né? O Parque dos Ingleses Liverpool. Todo o relatório ele faz, né? Aquele aparato de alguma de suas operações. No caso foi essa. A gente tem uma operação aqui com a taxa interna de retorno de 21,5%, quase 21,6% de taxa interna de retorno. É uma taxa muito alta, né? Quando você tem essas taxas altas, obviamente você tem a questão do risco também alto, né? A gente vai já entrar nesse detalhe mais adiante. Aqui nós temos valores gerais de venda, questão de obras, 52% do empreendimento aí está executado, sendo que temos aí 71% vendido. Sempre é interessante esse número de vendas estar à frente do número do percentual executado, né? Quer dizer que você está vendendo ali para tentar terminar a obra, né? Tentar terminar o empreendimento já com tudo vendido, né? Isso aí já traz uma tranquilidade. Para a questão de obras, a gente sabe sempre tem os riscos de obra, né? Questão de acidente, questão de embargo de obra que pode vir a acontecer, sempre tem esse risco a mais aí quando você tem um empreendimento em obra, né? Mas alguns números aí a respeito das execuções, né? Separando aí por etapas, né? Mas enfim, à frente aqui a gente entra no monitoramento de ativos, ele faz um aparato geral aí do seu portfólio. Até bato novamente na tecla aqui nessa parte do relatório, que seria interessante que ele colocasse alguns gráficos ali de forma resumida para a gente vir acompanhando esses números aqui, comparando mês a mês, porque fica meio que vago. Você vê, por exemplo, o loteamento foram comercializadas 246 unidades, mas aí seria interessante você comparar com os meses anteriores, como é que se comportou, para a gente ter um padrão ali, uma noção, para ver se está subindo, se está caindo, né? O número solto assim não fica tão interessante, mas enfim, nos sócios aqui que ele tem, que é a Cipasa Nova Colorado, a Cipasa foi comercializada 71 unidades, a Nova Colorado 81, na questão da incorporação teve aí 50 unidades comercializadas, na multipropriedade 170 frações do empreendimento Aqualand foram comercializados, né? A Aqualand, inclusive, que é a operação que ele tem de maior peso no seu portfólio. Até falando um pouco sobre a questão da multipropriedade, né? Que tem uma taxa bem alta, né? E muitas vezes o pessoal pergunta qual a diferença da multipropriedade para a hotelaria, para um loteamento, por exemplo. Na multipropriedade você tem ali um imóvel que é vendido em frações, né? Em pedaços ali para várias pessoas, mas não estou dizendo esse pedaço não é vender uma sala para uma cozinha para outra, tá longe disso, né? Cada um compra por um pedaço de tempo ali, por um período, né? E aí você tem várias pessoas ali. Isso acontece principalmente em resorts, né? Que tem ali vários
famílias que vão um período, outro vai outro momento, né? Então tem vários donos ali para o mesmo imóvel, cada um tem uma fração. Por isso que a gente sempre vê ele falar em frações. Já a hotelaria não, né? Cada um aluga ali seu imóvel, seu quarto de hotel, enfim, e o loteamento cada um está comprando o seu ali. Então são essas as diferenças aí principais na questão da multipropriedade. O mesmo imóvel com vários donos ali, cada um compra um período de tempo, uma fração desse imóvel. Nos CRIs aqui, a carteira de crédito, né? Teve a venda de 5 operações, como a gente viu, ok? A gente vai já ver como ficou a carteira após essas vendas. Temos aqui a questão da rentabilidade, né? A gente vê aqui tem uma rentabilidade bem forte, né? Tanto para a questão do valor patrimonial como do mercado, né? O valor do mercado está bem acima do patrimonial. A gente vê aqui as variações, está bem acima dos comparativos aí com CDI, IFIX, inflação. Questão de rendimento, a gente vê aqui o mensal pegando os últimos 12 meses, questão de yield mensal e o dos últimos 12 meses, né? Acumulado dos 12 meses. Temos aqui também o retorno acumulado, também a composição desse retorno nos últimos 12 meses. Na questão de liquidez, está bem tranquilo, 6,5 milhões aí negociados por dia, já é esperado devido à quantidade alta de cotistas que o fundo tem. Inclusive, essa liquidez tem um crescimento aí de praticamente aí quase 100%, né? 90% em relação ao mesmo período, ou seja, um crescimento muito forte na questão da liquidez, até porque vem fazendo emissões, vem aumentando seu volume, vem aumentando a quantidade de cotas, né? Quantidade de cotistas, enfim. Na DRE, a gente tem aqui o mês de maio, quando teve um resultado de 31,5 milhões, tirando as despesas, ele fechou um resultado caixa de 28,3 milhões. Isso daria por cota R$ 1,48, porém, como a gente viu nesse relatório, ele distribuiu 1,35, né? Ou seja, a gente vê até uma certa folga aqui, né? Ele fez reserva, tá bem tranquilo na questão da distribuição, até porque é um fundo que tem uma taxa muito alta, é esperado que ele tenha rendimentos altos, ok? É uma taxa extremamente agressiva, a gente vai já ver a taxa interna de retorno, a gente viu naquela operação inicial lá, a taxa acima de 20%, ok? E a expectativa aí para o próximo mês é resultados entre 1,30 e 1,50, a gente viu, ele entregou 1,33, e até palpitando aí já para os próximos meses, né? Vou chutar aí que ele continue nesse patamar, até porque a gente está falando de um fundo aqui que tem uma taxa extremamente alta, né? Então é esperado um valor de retorno alto, né? Você tem um risco alto, tem que ser compensado com um retorno alto. Aqui a gente tem a questão das receitas, né? De onde vem essas receitas, né? O principal fonte são as operações de equity, né? Com quase 88% da receita. A carteira de crise dele é bem pequena, né? O percentual em relação ao montante, que são predominantemente equities, mas aí tem 11,51% da receita proveniente dessa carteira de crise, que a gente tem o detalhamento do resultado. Aqui então vemos em números, em quantidades de cada de cada segmento. Por exemplo, em equities a gente tem 159 operações de equities, né, distribuídas entre loteamento e corporação. A carteira de crise dele é apenas 26 CRIs e ativos em bolsa ele tem somente 2, né, no caso um FII e uma ação. Total é de 187 operações. A gente vê aqui o peso do patrimônio agora, algo interessante, por exemplo, o equity tem por volta de 84% do patrimônio, enquanto a carteira de crise tem 12% de patrimônio, né? E no retorno, o retorno não fica assim entre 83, 84, nem 11, 12, como é esperado, né? O retorno do equity é bem maior do que o retorno da carteira de crise, né? Salta de 84% do patrimônio para um retorno de 87%, enquanto a carteira de crise dele tem um peso de 12% do patrimônio e um retorno de 11%, tá? Só fazendo aquele comparativo percentual de peso de patrimônio e peso de receita gerada, então a gente vê que a equity aqui tem um retorno muito mais forte, né? Até porque a taxa, como a gente vê aqui, o portfólio de equity dele tem uma taxa de retorno aqui de IPCA mais 16,84. É uma taxa muito alta, muito forte. A gente comparando com, claro, é diferente, mas comparando com fundos high yields ali, por exemplo, o URG tem taxa de IPCA mais 13 e pouco, né? Que é um ultra high yield, tem uma taxa muito alta. A gente está falando aqui de uma taxa de retorno de IPCA mais 16, quase IPCA mais 17, né? Uma taxa muito alta. E claro, taxa mais alta você tem um risco maior, ok? E, consequentemente, né, é para ter um retorno maior, né? E o fundo tem esses retornos aí que a gente vê consideravelmente altos, né, já diante dessa questão desse risco. Quanto a essa carteira de equity, a gente vê aqui entre loteamento, corporação e propriedade, né, são os principais segmentos. Algo interessante aqui é a questão da multipropriedade, que eu havia falado de vocês lá inicialmente, né? A gente tem uma taxa interna de retorno aqui de 20%, na multipropriedade, né? Ao mês vai dar 1,5%, mais de 1,5%, né? Então você tem um risco mais acentuado nessa operação, por isso que a gente sempre vê em outros fundos ali, vê a questão da multipropriedade como uma das mais arriscadas, né? Aqui a gente vê a questão da taxa interna de retorno
Questão de segmentação das equities, né? Temos aí 73% são loteamento abertos, né? Temos aí o Goiás como principal estado com 35%. Por fase, a gente tem lançados em desenvolvimento 58%. E temos aqui o land back, né? Land back ali são terrenos que estão prontos para desenvolver, né? Para construir, fazer algum empreendimento, alguma coisa, tá? É um terreno em estoque, digamos assim, ok? Aqui a gente tem uma carteira de CRIs dele agora. Incorporação 34%, 35% na carteira de CRIs dele. Multipropriedade tem peso de 23%. A gente vê aqui uma taxa de média de juros, né, de IPCA mais 11,62, que também é uma taxa bem alta, né? Apesar de comparando, claro, a taxa média com a taxa interna de retorno disso aqui, vai ser absurdamente acima, né? IPCA mais 16 para IPCA mais 11. Dá uma diferença, mas a gente comparando, né, fazendo aquela comparação grosseira entre o fundo de desenvolvimento, que é o TEGA, com outros fundos high yields que a gente tem no mercado. Questão de obras da carteira de CRIs dele, 84% executados, 73% vendidos. Dando uma olhada aqui na questão de obra e vendas, a gente tem obras 89%, 71% vendidos da carteira de equities. Está mais adiantada a questão de obra à frente da venda. Na carteira de CRIs a gente tem também algo parecido, né? Obras estão à frente das vendas. Aqui a gente tem a questão da localização, né? O Ceará é o principal estado na questão da carteira de CRIs dele. Por classe, temos aí série 1 de 41%, 42%. Também tem séries sêniores aí tidas como as séries mais seguras, 33%, 34%. Por indexador é tudo da carteira de CRIs dele, é tudo atrelado à inflação. Aqui a gente tem a listagem das operações, são muitas operações, né? Ele tinha um ponto de atenção que era a operação Aqualand, que há alguns meses atrás ela tinha uma exposição acima dos 10%, mas atualmente ela está abaixo dos 10%, né? A gente já tinha visto isso em vídeo anterior, está por volta aí de 8,44%, está tranquilo, mas com essa captação, né, a tendência é de reduzir esse patrimônio, porque vai entrar mais dinheiro no fundo, né? No patrimônio total do fundo, então a tendência é esse valor aqui reduzir, né? Ele vai comprando novas operações e vai diluindo essa questão da exposição. Aqui a gente tem os ativos que ele tem em bolsa, né? As ações que ele tem são ações da Alphaville e o fundo que ele tem, o fundo imobiliário, é o BIC11, beleza? A gente finaliza aqui o relatório. Se inscreve no canal, participa do grupo do Telegram da gente, o link vai estar na descrição, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí se você tem um ativo. O que é que você acha dessa questão desse risco, dessas taxas aí bem altas que a gente vê no TEGAR. Valeu!